gurias, vamos começar. João 1,35. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, a gente viu nos primeiros versículos ali de João 1, né? João o apóstolo é quem escreve o livro, sempre lembrando. Então, no início ele dá testemunhos, ele conta o testemunho de João Batista. E daí ele conta para nós, nos primeiros versículos ali de João 1, que foi uma delegação lá de Jerusalém se encontrar com João Batista no deserto para perguntar quem ele era, porque João Batista estava realmente mexendo com toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel, todo o povo de todos os lugares estava se dirigindo ali para as proximidades do Jordão para ser batizado por João Batista. Com isso, João explica para eles que ele não é o Messias, mas ele dá um recado para essa delegação religiosa. Ele diz para eles que o Messias já chegou e eles não sabem quem ele é, mas ele avisa para eles que o Messias já chegou, porque João Batista já tinha batizado Jesus 40 dias antes. Então, aproximadamente no final da tentação de Jesus, os 40 dias, é o momento que essa delegação vai até João Batista, querendo saber com que autoridade que ele está pregando e que ele está batizando toda a nação de Israel. Como a gente viu, os judeus eles não se batizavam. Quem se batizavam eram os gentios que se convertiam ao judaísmo, que eles chamavam de prosélitos. Então, porque era assumir que tu tinha pecados, que tu tinha que te arrepender, que tu tinha que seguir a Deus, e eles assumiam que todos os judeus eram salvos, que todos os judeus já herdavam a salvação. Então, aquilo era algo chocante que João estava fazendo, pregando que para os judeus, para a nação, quando eu falo judeus, a nação de Israel, para todo o povo, que eles precisavam se arrepender, mesmo tendo sido o povo escolhido de Deus. Mas eles precisavam se arrepender e que o Messias estava chegando. Essa basicamente era a pregação de João Batista. Então, João, no final, eles querem saber quem João é. João diz que ele não é o profeta, que ele não é Elias, que ele não é o Messias, que ele é a voz que clama no deserto, que foi profetizada lá em Isaías. E daí ele diz para eles, né? Vocês estão preocupados que eu batizo com água, mas é só água. Não tem poder nenhum, certo? Se a pessoa não, dentro de si, não se arrepender dos seus pecados, não tem poder nenhum a água. Então, ele diz assim, mas tem um que está já entre nós e que vocês não sabem quem ele é. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? Está se referindo a Jesus que já chegou. E dessa forma também ele já avisa os líderes religiosos que o Messias já chegou. Eles não têm desculpa para dizer que não foram avisados, que não sabiam, que Jesus simplesmente apareceu do nada. Não, Jesus não apareceu do nada. Jesus apareceu com a pregação de João Batista avisando que ele vinha. E aquele é um momento, assim, digamos, que fica registrado na história, através aqui do Evangelho de João, de que eles foram avisados que o Messias já estava ali. E se a gente for seguir a cronologia de João, a gente vai ver que poucas semanas depois,
Jesus começa o ministério dele limpando o templo, indo para Jerusalém na festa da Páscoa e expulsando ali os cambistas, os vendilhões do templo, né? E com muita autoridade. Então eles têm já informação suficiente para saber que esse é o Messias que chegou e por todos os sinais que ele vai fazer nessa festa da Páscoa, tá? Então aconteceu isso, João disse, o Messias já chegou, ele já está aqui. Daí no dia seguinte, a gente viu ali no versículo 29, diz assim: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou isso para as pessoas que estavam ao redor dele, para a multidão que vinha ouvi-lo. Então, num dia chegou essa delegação de Jerusalém. No dia seguinte, Jesus apareceu ali. E João Batista identificou Jesus e disse para as pessoas que estavam ao redor dele quem era o Messias. E daí, no dia seguinte, ou seja, no terceiro dia agora, que é o versículo que a gente está começando hoje, o 35, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Esse João aqui que João é o João Batista, tá? Não é João o apóstolo. João o apóstolo é o que está escrevendo, mas o que está falando aqui no 35 é de João Batista. João Batista tinha muitos discípulos. E aqui está sendo colocado para nós que ele tinha 2 discípulos que foram os primeiros que foram chamados por Jesus. A gente vai descobrir então nesse texto que um deles é o André, que é irmão de Pedro, e a gente vai descobrir que o outro é João o apóstolo. Não me lembro se eu já falei isso para vocês, mas João o apóstolo, ele nunca se identifica como João dentro do livro que ele escreveu. Ele se identifica como o discípulo amado, mais pro final do livro. Então, ele não revela isso, mas os teólogos todos concordam que ele é um desses pela descrição exata que ele dá, até que ele fala ali era às 4 da tarde, né? Então, ele explica tudo. Então, provavelmente era ele, até porque ele era um dos 3 mais próximos de Jesus, tá? Então, 35. No dia seguinte, João Batista, estava ali novamente, ou seja, naquele mesmo lugar onde ele batizava, e ele estava acompanhado com 2 dos seus discípulos, que é o André e o João o apóstolo. 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então agora está bem explicadinho para nós aqui que nesse momento esses discípulos, que eram de João Batista, estavam ali junto com ele, e daí João mostrou, é aquele ali, ó. 37. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 os seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Então, no momento que João Batista fala para esses 2 discípulos, vejam, é aquele ali o Cordeiro de Deus, eles simplesmente, digamos, largam João Batista e passam a seguir Jesus, vão atrás de Jesus. E Jesus vê que eles estão atrás dele e ele pergunta para eles: o que vocês querem? E eles chamam Jesus de Rabi. Rabi, que quer dizer mestre ou professor, tá? E olha que interessante a pergunta deles. Onde estás hospedado? Eles não simplesmente viram Jesus e pensaram: tá, vou fazer algumas perguntas para ele, ou vamos tomar um café juntos. Não, onde tu tá hospedado? A gente quer ficar contigo, a gente precisa te conhecer, a gente vai passar muito tempo contigo. Então isso mostra realmente a ansiedade que eles estavam e a emoção que eles estavam por finalmente encontrar o Messias que tinha sido predito em todo o Antigo Testamento e que João Batista está pregando já há vários meses que o Messias está chegando, e finalmente o Messias chegou. João Batista avisa esses 2 discípulos, e esses 2 discípulos simplesmente vão atrás de Jesus e querem segui-lo e querem ficar onde ele está, tá? 39. Respondeu ele. Quem é que respondeu ali? Jesus. 39. Venham e verão. Então foram
por volta das 4 horas da tarde, ele dá todos esses detalhes para nós, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então, eles foram até o local, ele estava hospedado em algum lugar, na casa de alguém, e ficaram todo o tempo com ele. Imagina que conversas maravilhosas, quantas perguntas, quantas dúvidas eles devem ter trazido para Jesus. 40. André, irmão de Simão Pedro. Então, a gente sempre ouve falar no apóstolo Pedro, né? O nome dele é Simão Pedro. Na verdade, o nome dele é Simão, né? Jesus é que deu o nome para ele de Pedro. Mas o pessoal chamava ele de Simão Pedro. Então, Simão Pedro é Pedro, tá? E André é irmão dele. Então, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João, no caso João Batista, dissera e que haviam seguido Jesus. Então, aqui a gente tem informação de que André era um dos dois. E como eu já falei para vocês, João, o apóstolo, era o outro. Vejam que interessante, né? André ficou sabendo sobre Jesus antes de Pedro. Tá? 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Então, André passou ali aquela final da tarde, noite, a gente não sabe se eles de repente dormiram na mesma casa ou não, com Jesus, tá? Mas eles passaram ali aquele tempo com Jesus e ele imediatamente foi atrás do irmão dele para contar que eles acharam Cristo, né? Então, pelo que a gente vê, esse grupo de israelitas, né, que são os apóstolos, vão ser mais tarde chamados de apóstolos, tá? Porque no início eles são chamados apenas de discípulos, eles seguiam Jesus e aprendiam com Jesus. Eles ainda não tinham sido comissionados, ainda não tinham sido se comprometido totalmente com Jesus, largado as redes lá, como a gente vê em outros evangelhos. Então, é interessante ver que eles moravam perto uns dos outros, que eles eram conhecidos, eram até familiares, né? Por exemplo, André é irmão de João. André é irmão de Pedro. João é irmão de Tiago. Então, eles tinham essa relação bem próxima. E na verdade, até João e Tiago, eles eram primos mais distantes de Jesus também, tá? Por causa da mãe deles, que a gente vê lá no final do Evangelho de João. Então, 42. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Mais um João aqui para nos confundir, né? Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Ainda ali em cima, ainda no 41, esqueci de falar, né? Mas fala ali, Messias, isto é, o Cristo. Então, Messias e Cristo é a mesma palavra. Quando a gente fala Messias ou fala Cristo, é a mesma palavra. Messias em hebraico, Cristo em grego. E se a gente fosse traduzir essas palavras em português, seria ungido, tá? E aqui, Jesus, então, olha para ele, no caso, Pedro, e disse: você é Simão, filho de João. O nome do pai de João, de André e de Pedro era João, tá? Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, Cefas e Pedro é a mesma palavra. Então, aqui, Jesus dá para ele um novo nome. 43. Jesus chama Filipe e Natanael. Agora a gente vai ver os outros que Jesus vai chamar, na verdade, né? Para serem seus seguidores. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus:
Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui a gente tem nessa última parte Jesus chamando mais esses 2 discípulos. Então no dia seguinte, se passou mais um dia, já é o 4º dia, tá? Jesus decidiu partir para a Galiléia, saiu daquela região onde ele estava, no lado do Jordão, e foi para a região da Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. É interessante, né? Porque só tem isso. Só viu Filipe e disse para ele: siga-me. E Filipe o seguiu. 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Então, a cidade de Betsaida era uma cidade muito pequena. Eles certamente se conheciam a todos. E certamente todos eles já vinham escutando as pregações de João Batista. Então, todos eles já estavam com aquela expectativa de receber o Messias. 45. Filipe encontrou Natanael. Então, a gente vê que é tipo assim um dominó, né? João Batista avisa André e João, o apóstolo. André conta para o irmão dele, Simão Pedro. Jesus chama Filipe. Filipe, o que ele faz? Vai lá e vai chamar o Natanael. Então, um vai chamando o outro, né? E geralmente é assim dentro do reino de Deus. A gente conhece Jesus e a gente fica tão encantado e a gente começa a contar para as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de nós, a nossa família, os nossos amigos, sobre quem Jesus é. E a gente quer levar todo mundo para Jesus, para conhecer Jesus. A mesma coisa está acontecendo aqui, tá? Então, 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Olha só, ele dá uma explicação bem teológica, né? O Filipe dá uma explicação bem teológica para o Natanael. Quem Moisés escreveu na lei. A gente sabe que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus também chamavam de lei. E quando Moisés escreveu, ele falou sobre o profeta que havia de vir. Então ele sabia aqui, o Filipe, que Jesus é aquele que Moisés predisse que viria, o profeta. Como que ele sabe disso? Eu acredito que provavelmente ouvindo João Batista, as pregações de João Batista. João Batista pregava sobre o Antigo Testamento e avisando que o Messias estava chegando, e ele deveria dizer todas essas coisas para eles. Então ele sabia, escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Então ele dá também essa informação, que a Bíblia, os judeus geralmente dividiam a Bíblia assim, no Antigo Testamento, a lei e os profetas. Tá? Então a lei seriam os 5 livros que Moisés escreveu, e os profetas são todos os profetas, Isaías, Daniel, Amós, Obadias, todos os profetas que tem ali no Antigo Testamento, e eles falam sobre o Messias. Jesus, e daí ele diz quem é, 2 pontos. Jesus de Nazaré. E isso aqui é um pouco chocante, né? Porque ele identifica como Jesus vindo de Nazaré. Nazaré era a cidade que Jesus morava. Mas Jesus nasceu em Nazaré? Não, né? Ele nasceu em Belém. E é interessante porque as profecias do Antigo Testamento, elas sempre disseram que o Messias viria de Belém, mas ele identificou como Jesus de Nazaré, tá? E ainda fala, filho de José, porque o Messias sempre é colocado como filho de Davi. Filho na Bíblia pode ser filho direto, assim, o teu filho, ou pode ser um descendente distante, tá? Por exemplo, o Messias é filho de Davi, mas o Messias não é descendente direto de Davi, né? Ele é um descendente mais distante. Jesus veio de Davi, mas bem distante.
Então aqui ele fala, mas ele não usa filho de Davi, ele fala filho de José, ele identifica claramente quem é o pai de Jesus. E José era um homem desconhecido, era um homem insignificante dentro da sociedade deles, né? Mas ele identifica Jesus dessa forma e diz que ele é o Messias, e ele fala com muita convicção para o Natanael. 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então vejam a fama que tinha a cidade de Nazaré. Que a exclamação do Natanael é chocante, né? Puxa vida, como assim o Messias vindo de Nazaré, daquela cidade? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Então Filipe falou para ele: vem e vê. E isso é o que a gente deve falar para as pessoas quando a gente convida elas para conhecer Jesus, né? Vem e participa de um estudo bíblico, vem e participa da igreja, ou da reunião de mulheres, ou do culto, né? Venha e veja, ou acesse um sermão no YouTube, mas escute, avalie, tá? 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Essa declaração de Jesus, a gente sabendo que Jesus é Deus, é incrível, né? Já pensou Jesus dizer isso para uma pessoa? Já pensou Jesus dizer isso para ti? Né? Aí está um verdadeiro cristão em quem não há falsidade. É incrível, né? O que Jesus disse para ele. E como que Jesus pode ter dito isso para ele, para Natanael? Isso mostra que Natanael, ele realmente era temente a Deus. Ele realmente conhecia o Senhor. Ele era regenerado, como a Bíblia diz, tá? Então, ele tinha o Espírito de Deus com ele. A gente sabe, a gente já falou sobre isso na última aula, né? Que o Espírito, ele só passa a habitar nas pessoas a partir do Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, o Espírito de Deus estava sobre as pessoas que verdadeiramente criam em Deus, que realmente tinham um relacionamento com Deus. E a forma como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, que é o caso aqui de Natanael, é a mesma forma que a gente é salvo no Novo Testamento. Nós somos salvos pela fé, tá? Pela graça mediante a fé. Tá? Então é graça de Deus a gente ser salvo, foi Ele que nos deu isso, a gente não faz nada para merecer, mas a gente precisa ter fé. Então é assim que Deus vê as pessoas que colocam a sua fé em Jesus, na palavra de Deus. No Antigo Testamento eles não tinham a revelação completa de Jesus, eles só tinham uma ideia de quem Jesus era, como a Bíblia diz, né? Uma sombra. Mas a gente hoje, a gente tem a revelação completa, porque a gente tem toda a revelação do Novo Testamento para nós, todos os detalhes. Então, crer no que a Bíblia diz, verdadeiramente assumir um compromisso com Jesus, é isso que vai demonstrar a nossa fé. Nós vamos ser salvos pela graça, mediante a fé. Então, ele está afirmando aqui, Jesus, que Natanael é um verdadeiro israelita, ou a gente poderia dizer um verdadeiro cristão, tá? Ele realmente não tem falsidade no sentido de que Deus cobriu o pecado dele, assim como Deus cobre os pecados de todos os cristãos. Porque quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, os nossos pecados foram todos imputados a Jesus e nós somos vistos como justos perante Deus. 48. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Porque Natanael não conhecia Jesus. E ele ficou espantado. Como é que Jesus pode estar afirmando isso sobre ele? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então a gente não sabe detalhes de que momento foi esse que ele estava embaixo da figueira, tá? Tem até alguns cristãos... Tem alguns escritos de cristãos assim do início dos primeiros séculos que acreditam que Natanael ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Eles citam isso, a gente não sabe se é verdade ou não, e que quando Herodes manda matar os meninos, a mãe dele escondeu ele debaixo de uma figueira, né? Então que Jesus, quando fala isso, está se referindo àquele momento
que ele foi escondido ali, foi salvo, né, de ser morto. Mas a gente não sabe, a Bíblia não diz isso, né? Isso são relatos paralelos à Bíblia que existe. Mas o fato é, Natanael ficou impressionado que Jesus tinha o conhecimento de que ele tinha estado embaixo dessa figueira. Agora, em que momento da vida dele isso aconteceu, a gente não sabe. Mas isso mostrou a onisciência de Jesus. E ele ficou impressionadíssimo com isso, tá? 49. Então, Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Olha a declaração que ele faz. Ele fica tão impressionado com a onisciência de Jesus que ele afirma isso. Então, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, a gente já viu, é um título para o próprio Deus, ou seja, da mesma natureza de Deus. E ele fala: Tu és o Rei de Israel. 50. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então, vejam só, esse homem tinha tanta fé que ele creu apenas com esse sinal que Jesus mostrou para ele, a onisciência dele. Mas ele vai ver coisas ainda maiores, porque a partir de agora ele vai passar a ser um discípulo de Jesus, depois ele vai ser escolhido para ser um dos 12 apóstolos, ele vai receber poder de Jesus, ele vai ver Jesus curando todo mundo, ele vai ver todos os milagres que Jesus vai fazer, e ele vai cada vez acreditar mais e mais em Jesus. Tá? 51. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus usa outro termo, ele usa Filho do Homem. Filipe usou Filho de Deus, e Jesus aqui se identifica como o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão que os judeus conheciam muito bem, porque ela está lá em Daniel, nas profecias de Daniel, onde ele tem uma visão e ele vê um como Filho do Homem. Então ele descreve isso: eu vi na minha visão um como Filho do Homem que recebeu o domínio sobre todas as nações e o seu reino não terá fim. Então Jesus está se identificando como esse que foi predito ou visto na visão por Daniel. Então esse é um nome, é um título messiânico para ele também. Então ele se identifica com esse título. E ele fala: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eles viram muitas coisas. Uma visão que eles viram, né, que os apóstolos viram, foi Jesus quando estava no jardim lá do Getsemane, antes de ser morto, de ser preso. Ele estava muito angustiado. E eles viram um anjo que veio confortá-lo naquele momento. Então eles viram muitas coisas. Depois viram os anjos também quando ele ascendeu, né? Os anjos, Jesus foi subindo numa nuvem, eles viram Jesus subindo até desaparecer, e os anjos disseram para ele: por que vocês estão aí parados olhando, né? Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Então eles também viram os anjos ali naquele momento. Então, em vários momentos do ministério de Jesus, Filipe teve essa oportunidade de ver isso que se cumpriu dessa forma. Bom, deixa eu ver nosso horário aqui. A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu quero fazer só uma revisão sobre todo o capítulo 1, porque basicamente o que João, o apóstolo, está escrevendo no capítulo 1, está trazendo para nós no capítulo 1. Ele começa trazendo o testemunho de João Batista. Daí depois do testemunho de João Batista, ó, o que é o testemunho de João Batista? Tem vários momentos que João Batista fala, mas vamos pegar ali versículo 29. 29, que a gente já leu. Então, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois o 30. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, Jesus não é um homem igual a João Batista, porque Jesus é Deus que se tornou homem. Ele é superior a João Batista.
Tanto é superior que ele já existia antes de João Batista, sendo que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, ele deixa bem claro aqui o testemunho de João Batista de que Jesus é Deus. Continuando, ele fala ainda no 32. Então, João deu o seguinte testemunho, ó, outro testemunho de João. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele que me enviou para batizar com água é Deus Pai. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, olha o 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, a gente tem no primeiro capítulo, mais da metade do primeiro capítulo, o testemunho de João Batista. E o testemunho de João Batista é muito importante. Por quê? Porque João Batista, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. E durante 400 anos não teve nenhum profeta. E de repente surge um profeta. E o povo todo reconhece que João Batista é profeta. Então, se ele é profeta, a gente precisa ouvir o que ele está falando. E a gente tem o testemunho desse homem. Outras informações fantásticas sobre João Batista. O nascimento dele, né, foi miraculoso. Os pais dele não podiam ter filhos. Ele teve um anúncio do nascimento dele. Um anjo apareceu para o pai dele, Zacarias, que era sacerdote. Ele vem já de uma linhagem sacerdotal dentro de Israel, da tribo de Levi, tá? Que é essa tribo que gerencia ali o templo. Dali é que vem o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, os saduceus. São todos dessa linhagem. Mas ele não foi educado dentro do templo, ele não seguiu o sistema, digamos assim. Ele foi criado pelo pai dele, que era um sacerdote, a mãe dele, que era uma mulher temente a Deus. Em algum momento, talvez na adolescência dele, ele passou a morar no deserto e Deus falava direto com ele, Deus Pai falava direto com ele e o levantou como um grande profeta. Então, João tem várias coisas que dão muita credibilidade para ele. Então, João, o apóstolo, está descrevendo para nós que João Batista é a primeira testemunha que ele levanta. E depois ele levanta o testemunho de todos esses aqui, ó. Vou pegar aqui o que a gente estudou hoje. O versículo 41. Olha o versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse... Quem é que está falando aqui? É André. O que André afirmou? Olha o testemunho de André. Achamos o Messias, tá? Então, aqui a gente tem o segundo testemunho, que é o testemunho de André. O primeiro testemunho foi o testemunho de João Batista. Vamos para o terceiro testemunho. Terceiro testemunho. Aparece ali, ó, Filipe falando para Natanael, no 45. Olha o que Filipe fala. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Então, a gente vai ter aqui o terceiro testemunho. O primeiro testemunho, João Batista. O segundo testemunho, André. O terceiro testemunho, Filipe. E a gente ainda tem o quarto testemunho, que é o Natanael, 49. Então, Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, João, o apóstolo, começa o evangelho dele, mostrando para nós esses testemunhos sobre Jesus, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que ele é Deus encarnado, e crendo nele, a gente tenha a vida eterna. Esse é o propósito do livro de João, mostrar para nós que Jesus é Deus e que somente através da nossa fé em Jesus e confiança total nele é que nós podemos ter a vida eterna, ok?